Fala galerinha, vamos aqui avançando para mais um bloco de questões. Aqui a gente não para, né? Mas é bom resolver bastante questão, que daí você pega o jeito de cobrar, consegue fixar o assunto. Isso aqui que é a ideia para consolidação dos seus conhecimentos. Então vamos lá para a questão 81, agora jogo rápido na reta final. A contratação da prestação de serviços de manutenção predial está dentro da esfera do poder discricionário da administração pública. Deixa eu perguntar para vocês, tá? Na sua casa, você pode limpar a casa ou contratar uma diarista ou uma mensalista, uma empregada, não pode? Pode. Você é obrigado a contratar diarista ou mensalista? Não, eu posso fazer limpeza por conta própria. A administração pública necessariamente tem que contratar um serviço de manutenção predial? Não. Ela pode fazer a limpeza para os seus meios próprios, seus próprios servidores, por exemplo, fazer a limpeza das instalações. Então, se eu tenho essa liberdade, eu posso dizer que aqui eu estou diante de uma manifestação do poder discricionário. Eu não sou obrigado a fazer, eu tenho discricionariedade. Por isso que a questão está certa, tá bom? Questão 82. Com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados decorre do exercício do poder. Aí eu fiz para vocês uma explicação geral a respeito da edição de atos normativos, lá na questão 44, tá? Atos normativos podem decorrer, se for um ato interno, do superior para o subordinado, poder hierárquico. Se for para condicionar e restringir direitos, poder de polícia. Demais normas, poder regulamentar o normativo. Lembrando que o CESP não é muito pacífico nesse assunto. Faz algum tempo que eu não vejo mais questões com tanta polêmica sobre isso, mas às vezes ele dá uma embananada, mas eu costumo recomendar que você só diferencie regulamentar de normativo se o contexto da questão te exigir. De qualquer forma, a nossa questão aqui está tratando de uma situação do superior para o subordinado. Logo, é poder hierárquico que nós marcamos nessa questão. Eu não gosto desse tipo de questão aqui porque não está errado marcar o regulamentar barra normativo. Não está errado marcar regulamentar barra normativo. Eu sei que seria mais normativo aqui no sentido amplo, mas às vezes alguns autores e o próprio CESP utilizam o regulamentar como sinônimo de normativo. Então não dá para saber exatamente qual o significado que ele vai dar em cada uma das questões. Mas dentro daquela ideia de hierarquia que eu coloquei para vocês, estaria mais para o regulamentar, mais para o hierárquico do que para o regulamentar. É mais ou menos essa ideia que a gente vê nas questões dessa banca, tá? Então por isso que não seria a letra D, apesar de não estar 100% errada. Discricionário é quando tem mais de liberdade. Veja que se eu fosse pensar no mas também é isso, também é discricionário, porque o ato normativo é discricionário. Mas não é o ponto central da questão. O ponto central da questão é a relação de hierarquia. Não tem aplicação de sanções, não tem o condicionamento de direitos. Então gabarito letra E na 82. 83. A administração detém determinados poderes, a partir dos quais busca satisfazer o interesse público que se sobrepõe ao interesse privado. O poder de cada ente administrativo de apurar infrações e aplicar penalidades a servidores, aplicar penalidade a servidor fica fácil. Nós estamos tratando aqui do nosso poder disciplinar, que é para aplicação de penalidades. Então, gabarito letra A, na questão 83, tá? Avançamos, 8.4, tá? Aqui eu não estou comentando mais todas as alternativas, porque nós já avançamos bem. Item 1. O poder de polícia não tem relação com o direito do consumidor. Falso. Pensa comigo no seguinte. O que o poder de polícia faz? Condiciona o interesse individual em prol do coletivo. Imagina um comércio que vendesse produto de qualquer forma, estragado, não te devolvesse o dinheiro e etc e tal. É o interesse individual que está ofendendo o interesse coletivo. E o poder de polícia não é justamente diminuir limitar esse direito individual em prol do interesse coletivo? É. Então ele tem correlação com o poder de polícia? Tem. Direito do consumidor e poder de polícia são ligados. Então essa questão está falsa. O poder de polícia será sempre exercido em caráter vinculado, nos estritos termos da lei que autoriza o seu exercício. Falso também, por causa do DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A polícia judiciária é privativa das corporações policiais. Verdadeiro. Polícias civis e militares. Eu já comentei isso aqui em aula com vocês, tá? Esse trecho é da Maria de Pietro. Sempre vê o povo com aquela história. Mas a militar é só excepcional. É.
Mas aqui não é uma questão de ser regra e exceção, é questão de literalidade de doutrina. E aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do livro da Maria de Pietro. Óbvio que a militar exerce em casos excepcionais, sim, mas não é privativo das corporações policiais? É. A militar não faz de forma excepcional? Faz, mas ainda assim é privativo delas. Então por isso que está certo o que nós estamos falando. Enquanto a polícia administrativa se distribui em vários órgãos. Perfeito, é exatamente isso que acontece. Então por isso que essa questão aqui está verdadeira, o nosso item 3. Então nós temos aqui um falso e um verdadeiro. Logo o gabarito é a letra C, pois somente o item 3 está certo. 8.5. Define-se poder vinculado da administração como a faculdade do gestor de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade, observada a legalidade. Errado, né? Falou em conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é poder discricionário e não poder vinculado, como disse a questão. Então, errada 8.5. 8.6. As multas de trânsito, como expressão do exercício do poder de polícia, são dotadas de autoexecutoriedade. Pessoal, multa é exemplo clássico de ato que não tem autoexecutoriedade. Se a pessoa não pagar a multa, tem que cobrar na via judicial. Tem uma exceção nos contratos administrativos. As multas contratuais podem ser autoexecutórias. Só que se a questão de falar genericamente, ou se ela especificar ainda multa de polícia, ela não é autoexecutória, tá bom? Então por isso que está errada a questão 8.6. 8.7. Situação hipotética. Uma prefeitura determinou a cobrança de taxa de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Mas os proprietários dos estabelecimentos questionaram a medida sob o argumento de ausência de prova de fiscalização. Questãozinha aqui um pouquinho mais aprofundada, já que a gente está na reta final. De acordo com o STJ, a cobrança é ilícita, porque não foi demonstrado o efetivo exercício da fiscalização. Pensa comigo no seguinte, tá? Eu quero saber o seguinte. Eu posso cobrar taxa. A taxa é pelo exercício, ela fala assim, ó, exercício regular do poder de polícia. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Vamos pensar uma taxa, aquela taxa que é cobrada da vistoria do bombeiro. Cara, quantas vezes você já pagou isso e você nunca viu o bombeiro indo fazer a vistoria no local? Cara, muitas vezes. Às vezes eles fazem, às vezes não fazem. Mas o bombeiro ele não vai no pequenininho, ele vai no grande, nos prédios e etc e tal. Mas ele cobrou do pequeno também. Pode? Pode. O que o STF e o STJ falam sobre esse assunto? Eles falam o seguinte. Não é obrigatório para a cobrança da taxa o que a gente chama de visita in loco. Ou seja, ir até o local. Não é obrigatório. O que ficou decidido? É suficiente, vamos colocar assim, ó, basta você dispor de estrutura, você dispor de condições para a realização da visita, da vistoria. Então, eu trabalhava com fiscalização de produtos controlados. Existia mais ou menos a seguinte definição. Nós tínhamos 3 faixas de produtos. Faixa vermelha, a fiscalização era obrigatória, a gente tinha que ir em loco. Faixa amarela, nós poderíamos ir conforme o juízo discricionário, conforme a conveniência ou outras condições. E a faixa verde, a gente só ia em situações excepcionais, quando houvesse ali um sorteio, uma amostra bem pequena das situações em que a gente iria ir, mas tanto no amarelo quanto no verde, a gente poderia deferir por uma análise meramente documental. Nós tínhamos condições de fazer a verificação? Sim, mas nós poderíamos substituir essa verificação por uma análise documental, uma análise amostral, uma análise por meio de imagens, por meio de satélites, entre outros meios. Isso já é suficiente para cobrar taxa? Sim, já é suficiente para cobrar taxa. A cobrança é ilícita porque não foi demonstrado o efetivo exercício. Errado. Eu não preciso ter o efetivo exercício para a realização, para a cobrança da taxa. Então, errada a questão 87.
88. A estrutura hierárquica da administração pública permite a, letra A, delegação de competência para aplicação de sanções em sede do poder de polícia administrativa, a pessoa jurídica de direito privado que não seja integrante da administração. Errado. Ela tem que ser integrante da administração pública, prestadora de serviço próprio do Estado, prestado em regime não concorrencial. Parece até um nome completo, né? Revisão por agente de nível hierárquico superior de ato ou processo que contiver vício de legalidade. Correto. O poder hierárquico está dentro dele o que nós chamamos de poder de revisão, que permite que o superior faça a revisão dos atos do subordinado, tanto em relação à legalidade, quanto em relação ao mérito. Então isso aqui está dentro do poder hierárquico? Está dentro do poder hierárquico. Consequentemente, a letra B, o gabarito. Delegação de órgão superior a órgão inferior dá atribuição para edição de atos de caráter normativo. Aí você lembra da nossa já famosíssima cenoura. Cenoura significa que você não pode delegar a competência exclusiva, os atos normativos e os recursos administrativos, tá? Então, por isso que a letra C está errada. E a letra E, a letra D, delegação a órgão diverso da competência para decisão de recurso administrativo. Recurso administrativo também está na cenoura, também não pode delegar. A vocação por órgão superior, em caráter ordinário e por tempo indeterminado, de competência atribuída ao órgão inferior. A vocação é excepcional, é temporária e por motivos relevantes. Só lembrar da fase do videogame e você não vai esquecer jamais desse exemplo. Gabarito letra B na 88. 89. Ainda que a lei ofereça ao agente público mais de uma alternativa para o exercício do poder de polícia, a autoridade terá limitações quanto ao meio de ação, né? Esse item aqui está certo. Professor, calma aí, deixa eu entender melhor. Como assim limitações quanto ao meio de ação? Quando a gente fala de poder, quando a gente fala de discricionariedade, essa discricionariedade é limitada. Existem limites, nenhuma discricionariedade é absoluta. Nós temos discricionariedade no poder de polícia? Temos. Aí ele fala assim, ó, a lei oferece para o agente público mais do que uma alternativa. Perfeito. Só que ele tem limitações quanto ao meio de agir? Tem. Por quê? Porque eu tenho que observar contraditória e ampla defesa, eu tenho que verificar a minha competência, eu tenho que verificar a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, a forma como eu vou agir tem limites. Eu não posso cometer excessos. Então, existem limitações nesse aspecto e por isso que a 89 está certo. 90. Com relação ao poder de polícia, julgue os itens a seguir. A coercibilidade caracteriza-se pela possibilidade de a administração pública executar decisões pelos próprios meios, sem recorrer previamente ao poder judiciário. Isso aqui, a bem da verdade, não é a coercibilidade, tá? Estou falando do conceito que nós costumamos utilizar quando tratamos do poder de polícia, tá? Isso aqui entraria dentro do que nós chamamos de autoexecutoriedade. Então, falar que eu não vou recorrer ao poder judiciário não é a coercibilidade, mas a autoexecutoriedade. Isso aqui a gente poderia questionar, porque o próprio conceito de coercibilidade não é bem definido. Mas quem trata desses atributos é, mais uma vez, o trecho do livro da Maria de Pietro, em que ela fala da discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. E ela diferencia esses dois. A autoexecutoriedade, ela coloca de você executar sem precisar de ordem judicial. E a coercibilidade de você fazer o uso da força. Então, não são conceitos sinônimos para ela, em que pese outros autores coloquem como se fosse um sinônimo. A autoexecutoriedade caracteriza-se pela obrigação de os administrados observarem os comandos emitidos por atos de polícia. Olha só, obrigação de os administrados observar os comandos. Essa obrigação de eles observar os comandos seria a coercibilidade e não a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é a administração executando. Veja, na autoexecutoriedade, a administração faz. Você largou o carro em local proibido. Quem remove o carro é a administração. E aqui eu estou falando assim, ó, obrigação de o administrado observar o comando.
isso aqui estaria para coercibilidade, que teria relação com o uso da força. Tá? Então, por isso que o item 2 também está errado. Item 3. Denomina-se originário o poder de polícia que abrange leis e atos administrativos provenientes de pessoas políticas da federação. Certo. O que é o poder de polícia originário? O poder de polícia originário é aquele que é praticado pela administração direta, também chamada de administração centralizada. E o que é a administração direta? É aquela administração que envolve os entes políticos, União, Estados, DF e municípios. Então, o item 3 está certo. O poder de polícia é discricionário, mas limitado por lei. Sim, ele é discricionário, porém ele possui limites na lei, porque ele não é absoluto, né? Existem alguns limites para você exercer o nosso poder de polícia. Consequentemente, a letra E é o gabarito da questão de número 90. Questãozinha boa, hein? Questãozinha boa essa para a gente dar uma treinadinha já na reta final. 91. A aplicação de advertência a servidor público em decorrência do cometimento de infração funcional demonstra o exercício do poder disciplinar. Nessa altura do campeonato não dá para perder. A advertência é uma sanção disciplinar e eu estou falando de servidor público. Poder administrativo disciplinar, gabarito letra B. Aqui estabelecer norma, aqui relação de hierarquia. Professor, não seria também o hierárquico? Seria, mas agora a gente tem que ir no mais específico. E o mais específico é o disciplinar. Vinculado? Não. De polícia? Não. Gabarito letra B. 92. Segundo a doutrina, ocorre desvio de poder. Desvio de poder é também chamado de desvio de finalidade, tá? O agente praticará ato buscando alcançar fim diverso, fim diferente daquele determinado pela lei. Pronto, já matou. Você buscou uma finalidade diferente. Desvio de finalidade, desvio de poder. O agente público agir fora dos limites de sua competência. Isso aqui é o que nós chamamos de excesso de poder. Houver a remoção de um servidor por agente incompetente. Se ele é agente incompetente, ele está agindo com excesso de poder. Como forma de punição daquele. Opa, mas aí tem um problema. Essa questão aqui a gente poderia se questionar. Porque o que nós temos aqui são dois casos. Houve o ato de remoção por agente incompetente. Isso é excesso de poder. Como forma de punição daquele. Forma de punição daquele é desvio de poder. Então, bem, na verdade, essa questão tem um excesso e um desvio na letra C. Está errada? Não está errada, porque a questão está pedindo para mim quando tem desvio. Tem os dois, mas também tem desvio. Tem desvio aqui? Tem desvio. Só que eu não quero ter razão, eu quero acertar a questão. E para acertar a questão eu vou na melhor alternativa, que obviamente é a letra A, né? Letra D. A autoridade praticar ato administrativo que vá além do que a lei permita. Se vai além do que a lei permite, também é excesso de poder. Eu posso, por exemplo, aplicar uma suspensão até 30 dias. Acima disso é outra autoridade. Eu fui além do que a lei permite para mim. Eu tive um excesso de poder. Houver violação ao requisito motivo do ato administrativo, tornando-o arbitrário. Olha, se a violação é o elemento motivo, é um vício de motivo. E ponto final. A violação ao motivo, ele é indiciário também de um desvio de poder, mas não necessariamente será. Então aqui é um vício de motivo, então não é nem excesso e nem desvio de poder, teoricamente. Gabarito letra A, na 92, tá? 93. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, óbvio, né? Na modalidade excesso de poder, excesso de poder não. Já que o ato de remoção não pode ter caráter punitivo. Consegue perceber o seguinte? Qual foi a finalidade? Vamos pensar aqui comigo. Qual que é a finalidade do ato de remoção? O que é a remoção? Você pega um servidor que está lotado num local e coloca ele em outro local. A finalidade podem ser várias, mas uma delas é a capacidade
de trabalho da instituição. Vamos pensar no seguinte, uma delegacia tem 3 delegados e a outra tem 10 delegados. Só que a que tem 3 tem mais demandas do que a que tem 10. Eu vou remover um monte de delegado de lá e vou colocar para cá, para reordenar a capacidade de trabalho. Eu posso também fazer uma remoção para recompor a composição familiar. É o caso, por exemplo, que foi a esposa para um lado e o marido é removido para acompanhar. Também pode ser para isso. A finalidade não é, a remoção não serve para punir. Quando você utilizou a remoção para punir, você teve o quê? Um desvio de finalidade. Você utilizou ela com um fim diverso. E o que a questão está falando? Ela está falando que teve um excesso de poder. Excesso de poder é vício de competência. A questão nem me trouxe informação para eu saber se o secretário tem competência para remover. Não tem excesso de poder. Então, por isso aqui, essa questão está errada. Né? Mais uma, errada. Próxima questão, questão 94. A avocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Eu vou puxar para mim a competência que era do subordinado. Peguei o controle do meu filho, avoquei para a minha competência para jogar videogame. Teoricamente, tem uma hierarquia aqui em casa. Né? Pode isso? Pode. Por motivos, em casos excepcionais, por motivos relevantes, devidamente justificados. Olha só o que falou aqui a questão. Falou que é excepcional, que é temporário e que decorre do poder hierárquico. Perfeito. É uma manifestação do poder hierárquico. A avocação é uma avocação sempre vertical, sempre decorrente do poder hierárquico. Consequentemente, essa questão aqui também está certa, né? Na 94. Vamos lá para avançar mais um. 95. O poder de polícia é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse coletivo. Poder de polícia se manifesta por atos concretos? Sim. Professor, mas também tem normativo? Sim, mas eu não estou excluindo. Eu estou perguntando para você, ele se manifesta por ato concreto? Sim, além dos normativos. Mas eu falar que é por ato concreto não está excluindo o normativo. Então até aqui está tudo certo. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder para pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Não. Eu só posso delegar se for entidade administrativa, ou seja, entidade da administração indireta, que seja prestadora de serviço público próprio do Estado, prestar em regime não concorrencial, e eu tenho que atender ainda alguns outros requisitos, como lei, etc. e tal. Então essa questão está errada. Questão 96. A administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar? Essa questão ficou um pouquinho complexa, né? Vamos lá. Primeiro vamos pensar na primeira hipótese, a gente vai marcar essa questão como errada. Você pode pensar, professor, ela está errada porque não é regulamentar, é normativo, que é mais genérico, porque o regulamentar seria só o chefe do Poder Executivo. Pode ser? Pode ser. Regulamentar é só o chefe do Poder Executivo. E aí, quando eu estou falando de resoluções e portarias, são outras autoridades públicas. Poderia ser uma justificativa? Sim, mas ela não é suficiente porque muitas vezes, não são poucas, as bancas utilizam esses termos como sinônimos. Então, não vou considerar só isso. Vou procurar mais alguns erros ou mais algum erro nessa questão. Como resoluções e portarias que criam normas estabelecedoras das limitações, se ela estabelece, ela está inovando. Ela não pode estabelecer. Quem estabelece não é o poder regulamentar. Quem estabelece é a atividade legislativa. O poder regulamentar vai disciplinar, vai detalhar, vai esmiuçar, vai regulamentar para dar fiel execução. Então, por isso que essa questão está errada. Veja, nós encontramos um argumento melhor para marcá-la como errada. Outro ponto, né? Sem falar que é o seguinte, a gente poderia pensar, se a gente estivesse falando de condicionamentos e restrições, mais ali para o poder de polícia normativo. Mas eu também não acho que seria um erro suficiente, porque aí a questão ia ficar meio polêmica, né? 9.7, olha só que coisa incrível. O abuso de poder
pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos quanto omissivos. Aí é fácil demais, né? Você tem abuso de poder por meio de ações e omissões. Logo a 97 está certa. 98. A coercibilidade. Uma das características do poder de polícia é certo, né? Coercibilidade entra dentro do nosso discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Evidencia-se no fato de a administração não depender de intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Isso não é coercibilidade. Isso aqui seria autoexecutoriedade. Eu não preciso do poder judiciário, eu não preciso de outro poder. Coercibilidade é o uso da força. Tá? É isso que vocês têm que guardar. Coercibilidade é usar a força, não é o caso da questão, por isso que a 98 está errada. 99. José, chefe do setor de RH, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção. A respeito dessa situação, julgo o item seguinte. A edição do referido ato é exemplo do poder regulamentar. Veja só, eu elaborei um ato disciplinando as regras para a participação. Disciplinando as regras para a participação. Essas regras são normas. Eu tenho um ato aqui que ele é caracterizado pela generalidade e abstração. Portanto, posso dizer que isso aqui é poder regulamentar? Posso. E aí a questão está certa. Tem gente que vai questionar, pô, professor, mas calma aí. Ele estabeleceu as regras para a participação dos servidores no curso de formação, disciplinou como funcionam essas regras. Essas regras têm o que a gente chama de generalidade e abstração. Veja, eu não estou inovando, eu estou disciplinando, eu estou detalhando. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu estou regulamentando para dar fiel execução. Pode? Pode. Ah, professor, mas aí não seria normativo? Também. Só que nem todo autor faz essa diferença. Para os autores que separam o normativo de regulamentar, seria melhor marcar normativo aqui. Mas outros autores consideram estabelecer normas em geral como regulamentar também. Então, por isso que essa questão acabou sendo colocada como certa. Nem sempre dá para a gente fazer essa diferenciação, porque tem hora que o CESP acorda aí meio trocado, meio não sei o que lá, e aí paciência. Mas, genericamente falando, essa questão está certa, tá bom? Professor, mas na minha prova caiu diferente. Paciência, não tem como ser a mãe de Ná aqui para prever toda hora como que o CESP vai decidir. E a questão 100, pega assim, ó. Maurício, chefe de João, determinou que este participasse de uma reunião de trabalho em Fortaleza. Só isso aqui já é suficiente para a gente responder a questão, tá? Qual foi a determinação dele? Ele é o chefe e ele determinou que o João participasse de uma reunião. E a questão pergunta: a competência de Maurício para determinar que João participasse da reunião de trabalho decorre do poder hierárquico. Óbvio, né? Decorre do poder hierárquico. Algumas pessoas pegam e falam, professor, mas não é que decorre, é o poder hierárquico. Galera, é a mesma coisa. Decorre é a manifestação do poder hierárquico, é decorrente do poder hierárquico. A questão 100 está correta. E com isso nós fizemos uma mega revisão de questões. E aqui eu não costumo selecionar questões, tipo assim, tirar as muito difíceis e colocar só as fáceis. Isso aqui foi mais ou menos temporal. Peguei e fiz uma seleção de questões do que a banca está cobrando, só um filtro para uma outra que não iria contribuir com a sua aprovação e resolvemos esse blocão. Espero que essa resolução de questões sirva para ajudar você na jornada. Não se esqueça também de revisar o assunto, se for o caso, fazer leitura dos trechos do PDF que te interessam para revisão, porque isso é muito importante no seu processo de aprovação. Muito obrigado mais uma vez, vejo você logo logo como aprovado e nomeado no seu concurso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!